Terceira questão da nossa aula de pilhas. Eu vou dar um zoom nessa pilha para a gente poder entender o que esse desenho está me dizendo, tá? Considerando-se... Eu vou diminuir aqui, tá? Tchau. Deixa eu ficar pequenininho. Não dá para ficar mais não? Já estou pequenininho? Ah, eu estou pequenininho. Então tá bom. Considerando-se o esquema de pilha e os dados de potencial padrão de eletrodo, abaixo, julgue os itens. Bom, vamos ver essa pilha. Veja só, gente. Nessa pilha, você tem um recipiente com solução aquosa de zinco 2+. O desenho está ali sem erro. Aí você tem um eletrodo de zinco. Ok, então aqui está o zinco. Temos um voltímetro, que mede voltagem, um interruptor para poder conectar aqui as coisas, uma ponte salina para equilíbrio de cargas, e aqui veja que é genérico. É um metal M e uma solução deste metal. Recipiente com solução aquosa que contém algum cátion de alguma coisa, em que esse Z é a carga do cátion, né? Uma carga Z. Quem pode ser vai depender das afirmações aqui do texto, né? Então vamos retornar às afirmações, porque nós temos que interpretar isso daqui. Primeiro, quando o metal for cobre, a reação total da pilha é cobre 2+, com zinco, formando cobre e zinco 2+, e o íon cúprico é o agente oxidante. Bom, agente oxidante troca, reduz, certo? O íon cobre reduz? Sim, nós tínhamos visto isso na aula, no exercício anterior, não sei se você recorda, mas nós temos que a redução pode ocorrer sim com o cobre 2+, formando cobre 0, e a reação de oxidação é o zinco, formando zinco 2+, mais 2 elétrons. E essa reação toda nós tínhamos descrito com um potencial 1,1 volts. Nós tínhamos feito análise, mais 0,34 volts. E aqui é menos, na tabela é menos 0,76, que eu vou aproximar. Mas como eu copiei a equação invertida, eu vou colocar o valor já também invertido no sinal. 1,1 volt é o potencial dessa pilha, ela ocorre sim. E o nosso cara que reduz costuma ser chamado de oxidante, voz passiva. E quem oxida chama-se redutor. Então a primeira afirmação está correta. Vamos marcar aqui. Primeira afirmação, ok. Vamos à segunda. Quando o metal for prata, os elétrons migram do eletrodo de prata para o eletrodo de zinco. Vamos pensar um pouco. Nós temos aqui zinco, cátion, zinco, ok? Aí vamos pôr aqui prata, solução linha de prata, ok? Vamos desenhar direito. Aqui é para encostar, né, na solução. E a ponte salina. Nós olhando para o potencial na tabela, dá para perceber que o potencial de redução da prata é bastante alto, mais alto até que o do cobre. Então, o que acontece? Os elétrons saem do ânodo, já que aqui vai oxidar, e vão para o cátodo, onde ocorre a redução, onde reduz. Então, os elétrons vão migrar nesse sentido, do zinco para a prata. Como é que eu sei isso, professor? Ora, se o potencial do cobre de redução já fez com que a reação ocorresse na oxidação do zinco, o potencial da prata é maior que a do cobre, então eu espero o mesmo comportamento e até maior, mais intenso a pilha. Portanto, o fluxo de elétrons não migra da prata para o zinco. Está errado, falso por isso. É do zinco
para a prata. Terceira afirmação. Se por acaso aquele metal for o cobre, o eletrodo de cobre é o cátodo positivo e o de zinco é o ânodo negativo. Sim, minha gente, o polo positivo espontaneamente atrai os elétrons, é o cátodo nesse caso. E espontaneamente os elétrons são expulsos do polo negativo. Pode ser prata ou pode ser cobre. O polo positivo é onde reduz, o polo negativo é onde oxida. Veja o fluxo espontâneo dos elétrons. Os elétrons vão se sentindo atraídos pelo lado positivo. Portanto, o texto está correto. A terceira afirmação é verdadeira, sim. Eu não fiz o desenho aqui da pilha de cobre, mas eu creio que você já deve imaginar como seja. Agora, afirmações rápidas. Uma reação de óxido-redução é espontânea se seu potencial total de reação for menor que zero. Hã? Hein? Como assim? Isso está falso. Não. A reação é espontânea quando o potencial é positivo. Tem que dar o valor positivo, nada de negativo, hein, meu filho? Está errado a 4. Afirmação número 5. Para os dados aqui fornecidos, a maior voltagem dessa pilha será obtida quando o eletrodo de zinco for substituído pelo de sódio e o metal for a prata. Bom, vamos pensar nessa reação. A prata ela tem um potencial para receber elétrons. E o potencial é positivo, mais 0,80. O sódio, no lugar do zinco, vai oxidar. Então, muito cuidado. Eu vou colocar o sódio perdendo um elétron. É um potencial de oxidação, portanto, na tabela eu tenho que pegar o valor invertido, mais 2,71. Né? Vou aproximar aqui os dados. Resultado, isso aqui vai dar 3,51 volts. Pô, é um baita de um potencialzão. Veja que eu peguei o maior potencial de redução e o menor potencial de oxidação, mais 0,80 com menos 2,71. Isso dá um valor bastante alto. E, de fato, é essa afirmação da 5 que confere com o que ele está falando. O maior potencial da pilha pode ser atingido se trocarmos esses elementos, colocando o sódio para oxidar e a prata para receber elétrons. Bom, sexta afirmação. Disse que uma espécie química sofre oxidação quando recebe elétrons. Sofre oxidação quando recebe? E sofre redução quando cede elétrons? Não. Está tudo errado. Isso é falso, gente. Completamente invertido. Quem oxida perde elétrons. Quem reduz, recebe elétrons. Ponto final. 7. O potencial padrão do eletrodo da semi-reação prata mais elétron formando prata metálica. Aqui tem um sinal de mais sobrando, gente. Me perdoem, está errado aqui. É só um mais. Né? Prata mais elétron formando prata metálica. Foi escolhido como padrão de referência para se obter o potencial padrão para todas as outras semi-reações? Não, nós vimos na aula que o potencial de referência é o hidrogênio, ou seja, a reação mais elementar possível, que seria 2H+, com 2 elétrons, formando o gás hidrogênio. Essa reação é a reação zero, é o zero da régua. Nós temos isso aqui? Sim, olha lá. Potencial padrão de redução zero. Então a própria tabela não me deixa mentir, né, que esse é o potencial de referência para todos os outros, e não o da prata. Oitava e última questão. É um cálculo que está verdadeiro. Né? Para você calcular todo o valor de uma pilha, você pode usar um truque matemático, que é o potencial de redução no cátodo menos o potencial de redução da tabela que ocorre no ânodo. Esse cálculo vai fornecer para mim o valor da pilha. Né? Vamos colocá-lo em prática, nesse exemplo inclusive. O potencial de redução da prata foi 0,80, certo? Menos. Qual é o potencial de redução
do sódio. Nem olha para a equação, gente. Olha só para a tabela. Potencial de redução do sódio é menos 0,27. Então eu vou colocar aqui menos 2,71. Percebe que a regrinha de sinal menos com menos vai dar justamente esse cara aqui, ó, 3,71, 3,51. Então esse potencial da pilha pode ser calculado por essa diferença de potencial de redução do cátodo menos o potencial de redução do ânodo. Assim você já coloca direto um valor matemático e verifica se a pilha é possível ou não. Então essa oitava afirmação também é verdadeira. Tem bastante informação nessa folhinha. Perdoe pela bagunça, mas um belo resumo.